Fala aí, galera, beleza? É o Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida. E é o seguinte, hoje nós vamos fazer um bate-papo diferente. Por que diferente? Porque o meu convidado não mora nos Estados Unidos, nunca morou, eu acho que nos Estados Unidos, mas o que nós vamos fazer aqui? Você sabe que agora, aqui no canal Perguntas, a gente traz muito empresários. E ele, além de ser um empresário, ele é mentor. Você vai falar, putz, Paulo, lá vai com essas coisas de mentor, coach, essas coisas chatas pra caramba. Então, o que nós vamos fazer? Eu trouxe ele aqui, que ele é português, eu vou apresentar eles pra vocês, e nós vamos pegar a cabeça dele, porque ele tá passando por aqui pela Flórida, e aí a Dani falou, você precisa ir lá no canal Perguntas, e aí a Dani me encheu o saco. Eu falei, vamos trazer esse português aqui então, e vamos comer ele ao vivo, aqui ó, vamos apertar e vamos ver esse negócio de mentoria dele. Ele não sabe onde ele se enfiou, na verdade. Então nós vamos aprender bastante. E quando você ouvir tanto o Pedro quanto a mim, eu vou falar para você, não ouve com sentimento de julgar. Pergunta para você assim, ó, qual que é a mensagem que ele está falando? Por que ele está falando isso? O que ele está querendo me ensinar? E eu tenho certeza absoluta, brincadeiras às partes, que você vai aprender, porque o dia que eu mudei a maneira de eu pensar, tudo na minha vida mudou, tudo. E sabe quando você faz aquele que alguém te explica alguma coisa, você faz e se você conseguir fazer durante esse bate-papo inteiro, a tua vida vai mudar em alguma área. E eu não sei a área que você precisa mudar. Então eu vou pedir para você, fica com a gente até o final. Aí depois, no final, você julga. Você ficou até o final, Pedrão não entregou nada. Aí tu julga. Aí você pode falar o que você quiser. Mas eu, pessoalmente, eu adoro comportamento humano. Por quê? Porque eu vi a minha vida mudar. Do menino pobrezinho que veio com $1.200 para os Estados Unidos. Devolveu 800 no outro dia. A hoje, o velho rico que vive o sonho americano. E não foi indo para a escola, não foi casando com gente rica e muito menos documentos. Foi mudando a mentalidade. E quando você muda a mentalidade, tudo na tua vida muda também, porque tudo que nós precisamos já existe. Então chega, porque não é sobre mim aqui, né? Daqui a pouco eu vou ficar falando. Esquece o Pedro aqui, eu vou falar para vocês. Vamos lá, eu até escrevi aqui o que tem. Pedro Maratá, ele é psicanalista e mentor. Criou o Instituto Humanis, onde dá aulas de mentoria em grupo e também tem outras mentorias individuais, né, de acordo com o que você precisa, que chama Jornada do Propósito. E uma formação em Neuropropósito Quantum, que também nem sei se negócio de quantum, já ouvi dizer, mas eu não manjo nada quanto. Bem-vindo, Pedrão. Muito obrigado, Paulo. Pedrão, agora você tem que puxar o português Brasil, hein? Eu vou começar por dizer, aqui não vai ninguém comer ninguém, pelo que eu percebi, porque eu não estou nessas ondas, tá? Mas estou muito contente de estar aqui. Obrigado, Paulo, por me receber. Obrigado por todos os ouvintes. Vou dar o meu melhor para falar o português do Brasil em Orlando, ou seja, uma mistura completamente diferente, não é? Mas vamos lá. Fala que é o melhor estado brasileiro, então. É Orlando, porque a gente tem mais brasileiro do que outra coisa. Vamos lá, da onde você é, assim, certo. Da onde você nasceu, tu falou que já morou no Brasil, dá um resumo sobre você, bem rapidão. Certo. Então, eu nasci em Lisboa, em 1976, para quem quiser fazer as contas da minha idade. 76? 76. Minha idade. Sua idade, não é? 27 de setembro. 27? Setembro. Olha que interessante, eu sou dia 12 de setembro. Nós nascemos no mesmo mês e no mesmo ano. Então, e eu nasci em Portugal, de uma mãe alemã e de um pai português. Vivi toda a minha infância, adolescência, pré-adolescência e faculdades em Portugal, em Lisboa. Me formei em engenharia civil e com 23 anos fui para Madrid, estava noivo, ia-me casar e comecei a trabalhar como engenheiro civil. Daí, um ano passou, não casei, não continuei com a engenharia civil e fui para a Índia trabalhar com meditação e trabalhar com espiritualidade. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora, a curiosidade minha aqui. Certo. Tu tá lá, se formou, arrumou uma gatinha, pronto para casar, trabalhando, aí falou, eu vou para a Índia. Certo. Então, muita coisa aconteceu com certeza, mas eu desde uma idade muito jovem comecei a ler livros
de espiritualidade, não é? Paramahansa Yogananda, Paulo Coelho, Neil Donald Walsh, Louise Hay, Osho e por aí fora. São autores de autodesenvolvimento pessoal. Tony Robbins. Comecei a perceber que havia pessoas que falavam de maneira diferente para aquilo que eu estava habituado. Quem conhece Portugal sabe que existe 95% da população que são católicos, e eu também fui, estive num colégio de jesuítas a minha vida inteira, e eu quis perceber o que era além de Portugal, principalmente naquela questão dos descobrimentos e tal. O que é que os portugueses viram na Índia há tantos anos atrás? Vamos lá ver o que é que os portugueses perceberam. Tem bastante português na Índia? Ainda tem, com certeza. Sério? Se você for a Goa, por exemplo, eu lembro que quando fui lá, o prefeito chamava-se José Silva, indiano, mas com nome português. Então, não sei se você se lembra da história, mas Portugal colonizou Goa e teve uma grande participação na Índia também. E Filipinas também, porque todo filipino que eu conheço tem nome português. Filipinas não sei, mas Macau, Timor também tem presença portuguesa, Angola, Moçambique, enfim, Timor, temos Cabo Verde também, enfim, muitos lugares, não é? Mas também o Brasil, como é evidente. Mas depois dessa experiência, enfim, com a minha namorada na altura não resultou, e como engenheiro civil também não resultou. Eu senti que pela primeira vez comecei a perceber o que era propósito, que é uma coisa que eu, anos depois, comecei a trabalhar. E eu percebi que o meu propósito não era ser engenheiro. Você viu que você não gostava de mulher, não gostava de fazer prédio, que mais? Não, eu sempre gostei de mulher. Essa história do Paulo está aí para um lugar diferente. Mas percebi que não era com aquela mulher que eu queria estar, percebi que não era na engenharia civil que eu queria estar, e percebi que havia outras questões que eu queria desenvolver, como por exemplo essas questões mais da espiritualidade. E foi aí que estive, e quando voltei, então comecei a trabalhar com bem-estar, com gestão emocional, com inteligência emocional, e fiz isso durante muitos anos em várias partes do mundo, aliás, do mundo, principalmente da Europa. Foi aí que me casei, tive 2 filhos e vivi até 2018 essa realidade. Até que me separei, me divorciei. Viveu aonde? Vivi na Alemanha, em primeiro lugar, vivi em Itália também, vivi na Holanda, em Espanha, Eslovénia. Tu aprendeu a falar alguma outra língua além do português? Sim, com certeza. Falo outros idiomas, como por exemplo inglês, francês, italiano, espanhol, um pouquinho de alemão, um pouquinho de esloveno, croata, várias coisas. Mas dentro dessa realidade que eu percebi que estava-se a desenvolver por um caminho que eu não queria, foi aí que o meu irmão, que já vive há muitos anos em São Paulo capital, me convidou para eu ir lá. País que eu não conhecia, que é incomum para os portugueses, inclusive, mas só conhecia em 2018. Fui viver em primeiro lugar, só por 1 mês e meio, São Paulo capital, até que depois voltei, e desde 2018 vivo então no Brasil. Essa é a minha história assim resumida, e me formei em engenharia civil, me formei em muitas outras atividades, até que neste momento trabalho com psicanálise clínica, trabalho com mentalidade e por aí fora. Mentor também, para as pessoas que não gostam, pode ser que hoje eu posso mudar algumas mentalidades aqui, porque é uma questão de mentalidade então, também. Desde quando você só vive disso? Olha, assim, há 6 anos atrás foi quando eu comecei a trabalhar só com isto, e nos últimos 3 anos e meio, vai fazer 4 anos, que eu comecei a ter uma desenvoltura melhor, não só no meu trabalho, mas também onde eu vivo. Ou seja, comecei a ser mais conhecido também nas redes sociais e por aí fora, não é? A ser mentor, a ser conselheiro, as pessoas realmente a perguntarem questões que têm a ver com vários temas da vida. Então vamos até falar sobre essa profissão, porque você vai dar uma mini palestra, depois vai ter um workshop aqui em Orlando, pela primeira vez em Orlando, né? Isso, primeira vez. Então vamos falar, como que faz assim? Eu quero ser um mentor. Por que as pessoas vão me ouvir? Né? Você começa a dar palestra, como que entra nessa carreira? Vamos falar da carreira de mentor coach. Sim. Como que faz? Como é que se faz para ser mentor? Eu quero ser um mentor, quero ser um coach, eu quero ajudar as pessoas. Olha, eu acho que em primeiro lugar tem que se ter algum aprendizado do que é a natureza humana e o que é a mentalidade ou a psicologia humana. Foi por isso que
eu me quis formar em psicanálise clínica para perceber um pouquinho melhor como é que a mentalidade, o cérebro, a psique da pessoa funciona. Então, para mim, essa é uma questão fundamental. Por outro lado, existem milhões de cursos hoje em dia de coaching, não é? Eu, por exemplo, me formei numa escola canadiense, um curso de 1 ano de coaching de vida e de carreira, que eu acho também importante para as pessoas perceberem o que é ética, o que é mentalidade, o que é que são crenças limitantes, ou seja, aprender um pouquinho. Por outro lado, eu acho que ser mentor é dar o exemplo daquilo que você já fez. Ou seja, walk your talk. Dar o exemplo daquilo que você transformou na vida, daquilo que você superou na vida. E ser um exemplo para os outros e dizer, enfim, no fundo é o que Tony Robbins, para as pessoas que conhecem, sempre desenvolveu, que é, ele começou com medo, não é? As pessoas tinham fobias e ele disse assim, olha, eu curo a sua fobia. Então é uma questão experiencial. E tem que se ter dom também. Tem que se gostar de pessoas. Tem que se saber ser bom ouvinte. Eu adoro ouvir. Eu adoro perceber o que é que faz aquela pessoa pensar como pensa. O que é que faz o Paulo pensar como pensa. Falar as coisas que fala. Ter as escolhas que teve na vida. Pensar como pensa. Ou seja, tudo isso tem a ver com o dom de você querer realmente ajudar as pessoas. Porque não vale a pena estar hoje em dia a perguntar ao ChatGPT, me conta aí como é que se faz a melhor mentoria do mundo e começar a vender algo que não é a sua experiência. Acho que isso é muito hipócrita e não revela aquilo que é a essência da pessoa que está a trabalhar com isso. Então, para mim, eu só falo daquilo que é a minha experiência. Eu realmente nunca ensino as pessoas a fazerem algo que eu nunca fiz e não falo só por falar. Eu gosto realmente de dar o exemplo e também dar o exemplo próprio de como eu utilizei as ferramentas que eu utilizo, não é? Então, aqui em Orlando, o que tu vai fazer aqui em Orlando? O que vai... São 2 eventos diferentes, correto? Não, a gente vai ter um evento que é de dia inteiro, chamado Super-se Experience. Super-se? Super-se Experience, ou seja, técnicas de superação. E onde é que a gente supera? Mentalidade. Onde é que a gente supera? Dentro de nós. Então, eu vou, durante um dia, explicar às pessoas e dar ferramentas de como as pessoas podem perceber quais é que são as suas crenças limitantes, o que é que está a bloquear elas de avançar na vida e perceber, dar algumas ferramentas de como podem superar isso, para depois poder levá-las a se alinharem ou dar um alinhamento, um dia não é muito, mas com o seu propósito de vida. Não é? Para mim, esse é o ponto de virada da minha história que começou nestes últimos anos, há 6 anos, como eu falei. Há 4 anos atrás mudou completamente quando eu fui viver para Florianópolis, onde eu comecei a utilizar esta jornada do propósito. Então, esse alinhamento com o propósito, que eu chamo o nosso chamado de alma, com o Altíssimo, com a energia que nos guia, e perceber onde é que a gente serve melhor. Sabe? Não é tanto quanto é que a gente vai faturar, mas é como é que a gente vai servir melhor. Como é que o nosso trabalho vai trazer transformação na vida das pessoas e vai fazê-las ter melhor qualidade de vida, ter melhores pensamentos, ter melhor sentimentos, não é? Estamos a falar de sentimentos, ter melhor capacidade de inteligência emocional, ou seja, conseguir ultrapassar as dificuldades independentemente da situação. Deixa eu falar bem rapidinho sobre... Existem vários palavreados que os coaches usam, que as pessoas já... né? Que um desses palavreados foi o que você usou, crenças limitantes. Certo. Né? Crenças limitantes, o que é? São barreiras, né? que o nosso amigo Paulo Massalho fala trocar o drive, né? que são crenças limitantes, como virar a chave, né? Das coisas que você não acreditam para você passar a acreditar. Geralmente, coaches, mentores, essa galera, não tô incluindo você, mas esse multidão de gente, quando você não compreende ou quando você não concorda, a primeira coisa que eles falam, crença limitante. Né? Da mesma forma, quando o pastor maluco fala alguma coisa que você não entende, ele vai falar, as coisas de Deus não são reveladas para todo mundo. Sim. Cada um tem uma desculpa. Quando que eu vou saber que essa crença limitante está... É porque eu não acredito no que você fala ou porque realmente isso não está me deixando progredir? Então, aí há 2 coisas que eu acho distintas. Uma coisa é a crença limitante, outra coisa é não concordar com você, sabe? Ou seja, quando você diz, o pastor disse não sei o quê, eu digo, tá, mas eu não concordo com isso. Uma crença limitante no meu trabalho e na psicanálise é algo que a gente acreditou em alguma fase, principalmente da nossa infância ou pré-adolescência,
que ficou tão marcada na nossa história que a gente arrumou num espacinho da nossa psique, da nossa mente e esqueceu. Porque criou uma dor tão grande que a gente não quer voltar a sentir essa dor. Então a gente tem uma crença que limita a nossa maneira de ver o mundo. É só isso. Dá um exemplo. Limitante. Por exemplo, os homens não são bons. Os homens são pegadores. O homem é tudo igual. O homem é pegador e só quer abusar. Tá, mas porquê que a pessoa diz isso? Não é? Muitas pessoas dizem isso, mas de uma forma muito, não só convicta, mas com raiva, não é? Acredita de verdade. Porquê? Porque talvez sofreram um abuso. Talvez porque viram o pai abusar da mãe. Viram o presidente a abusar do país. Viram um sistema patriarcal que não lhes serve e que elas têm muita raiva contra. Não é? Então, isso é uma crença que tem que ser mudada, porque os homens não são todos iguais. Os homens não são todos pegadores, os homens não são todos cafajestes. Os homens são o que são, consoante aquilo que eles acreditam e como querem viver a sua vida. Então, são essas crenças que nós, na psicanálise, por exemplo, através da fala, através da terapia, vamos descobrir qual é que é a essência desse trauma. Qual é que é a essência dessa crença que tornou a vida limitante. Ou seja, é como se fosse um véu. Eu costumo muito dar a analogia dos filtros no Instagram. Você coloca um filtro. Eu não coloco filtros. Todos os meus vídeos nunca têm filtro. Mas a gente vê explicitamente que a pessoa tem filtro. Porquê que a pessoa coloca um filtro? Porque a pessoa quer mostrar uma coisa que não é. Quer fazer parecer uma coisa que ela não é. E quando a pessoa conhece a verdadeira pessoa por trás desse filtro, diz assim, espera aí, mas o que é isso? Então, as crenças, muitas vezes, nos criam esse véu que não nos deixa ver a realidade exatamente como ela é. Faz sentido? Não, fez super sentido. E para eu concordar, já um pontinho pro Pedro Portuga. Vamos lá. Daí você, o que mais que a gente aprende? Então, eu desbloqueando, então vamos dar o exemplo do homem, né? Que nós falamos, homem é tudo cachorro. Que nem agora estamos vivendo uma fase que fala que não tem homem no mundo. Cara, pior que tá difícil mesmo. Eu tenho que concordar com a mulherada que homem decente está em falta. Né? Não está em falta, ali a Dani tá gravando ali pra gente, está em falta mesmo homens. Mas não é que está em falta. Talvez a mulher não está olhando para o lugar certo, ou talvez ela tenha tido algumas experiências, porque nós também, se a gente tem... Você arruma 10 namoradas e as 10 namoradas te colocam um galho, você fala, cara, não é possível, essa mulherada não quer saber de nada sério. Às vezes as nossas experiências podem fazer que nós criamos essas crenças limitantes, ou não. Com certeza. Repare, se há uma coisa que a gente aprende é tenha a coragem e a ousadia de mandar a primeira pedra. Ou seja, todos nós erramos na vida. Todos nós cometemos erros e muitas vezes não conseguimos depois voltar atrás e refazer essas questões para não ter os mesmos erros. Eu acho que a conduta humana é uma escolha própria. Hoje em dia, aquilo que se vê no mundo são mulheres muito mais masculinizadas porque os homens até podem não estar mais femininos, mas não têm aquela segurança neles mesmos para segurar as rédeas do cavalo, da sua vida e trazer a família junto, não é? E ser um exemplo para a sociedade. E é isso que falta, não tem muito a ver com ser o gentleman ou ser assim, uma pessoa especial ou bonita ou atraente, seja o que for, mas é uma pessoa que caminha com as palavras que diz. E é uma pessoa que vai atrás dos seus objetivos e batalha e não para. E quando diz que quer fazer, vai atrás. E isso está faltando muito no mundo. Seja com os presidentes, seja com os CEOs, seja com o cara que vive na quebrada lá de São Paulo e quer chegar a algum lado. Se não tem essa visão de vida, para onde quer chegar, e quais é que são os mecanismos para lá chegar e não desistir, então a mulher tem que tomar essa rédea. E é isso que está a acontecer. E hoje em dia eu acho que é muito triste, porque perdeu-se muita essência do que é ser homem, perdeu-se muita essência do que é ser humano, e temos que estar aqui para segurar esse par. E a mulher também. Agora eu e você, agora nós vamos uma briga agora com a mulherada. E o que acontece? Porque essas mulheres acabaram tomando a rédea da vida, Sim. Muitas deixaram de ser mãe, muitas deixaram de ser esposa, deixaram de ser feminina. E elas acabaram inconsciente, deixando os homens mais afeminados.
Por quê? Porque ela pede pro marido 300 vezes para tirar o lixo. Nós precisamos de 3 meses de aviso prévio. Nós precisamos... Não, ela vai e ela mesma já vai e tira o lixo. A mulher ela acaba fazendo o trabalho do homem, se é que vocês me entendem, eu não estou sendo machista ou feminista, estou sendo... O homem tem que fazer trabalho de força e mulher trabalho de inteligência. É assim que eu penso. Tanto é que nós somos fortes e as mulheres são inteligentes. Na maioria das vezes a mulher sempre é mais madura e mais inteligente do que o homem. Tá gravando isso não, hein, gente? Não dá pra minha mulher isso aí, não. Né? Mas é verdade. Então eu acredito, como você, que ambos têm culpa, porque é aquilo que a gente estava falando lá fora. Tá, então a culpa é da mulher? Não. A culpa é de quem? Então, mas por essa razão, a culpa é de nós mesmos. Sabe porquê? Porque, como a gente estava a dizer ali, quando a gente percebe que a gente quer chegar a algum lado, não importa se a mulher é masculina ou se a mulher nos faz e femininos, porque a gente só fica feminino se quer. Entendes? Então, não são as condições do mundo que vão ditar quem é que eu sou e a minha personalidade e o meu caráter. Concorda? Então, mesmo que a mulher seja masculinizada, eu não vou estar com uma mulher masculina, porque essa não é a minha essência. E se o homem se coloca nessa posição, é porque consciente ou inconscientemente quer. E muitas vezes não são, e a maior parte das vezes não são, não têm sucesso naquilo que fazem. Para mim o trabalho é aquilo que dá a libido, é aquilo que dá a força, é aquilo que dá o tesão pela vida. Não é a mulher, não é o jogo de futebol ou não é a cerveja. Também ajuda, com certeza. Mas o tesão pela vida se tem pelo trabalho. Para mim é isso que traz. Consequência, o dinheiro. Por isso é que as pessoas que têm sucesso têm dinheiro e vice-versa. E depois, o resto acaba por se encaixar. Porquê? Porque as pessoas começam a atrair, pela sua própria energia, aquilo que está ao seu redor. E então a mulher aí atrai-se pelo homem, não é uma mulher masculina, é uma mulher mais feminina, e por aí fora, sabe? Para mim, essa é a essência do homem. Eu concordo 100% com o que você falou. E eu vivo isso que você falou. Porque a minha diversão, quando eu estou feliz, é quando eu estou trabalhando. Adoro trabalhar, principalmente quando tanto nós temos a oportunidade de trabalhar pelo nosso propósito. Exato. Que isso é uma baita de uma oportunidade, que é uma coisa que você ensina também. Certo. Então vamos falar como isso. Como descobrir o propósito quando você não sabe? Porque eu acho que a maioria do ser humano, Sim. lembra, eu não vivo disso, mas baseado nos amigos, a maioria do ser humano eu acho que não sabe qual que é o propósito de vida dele. Sim. E como descobrir o propósito? Olha, há 3 características de um aspecto que vem do Japão chamado Ikigai. Você já ouviu falar no Ikigai? Ikigai. Não. Ikigai é uma palavra que quer dizer propósito, que vem do Japão. Existem vários livros e nomenclaturas e estudos acerca disso. Mas basicamente o que é que diz? Que, em primeiro lugar, só é possível a pessoa se alinhar com o propósito quando deixar de se focar no dinheiro como objetivo máximo da vida. Ou seja, enquanto tiver pagar boleto, fazer dinheiro, enriquecer, não interessa o que é que eu faço, perdeu-se o propósito. Por isso é que a gente vê, vou dar aqui um exemplo, moças milionárias fazendo os OnlyFans da vida. Cara, ok, prostituir acho que não é difícil. Agora, ganhar dinheiro de uma forma congruente, de uma forma honesta, é muito difícil. Mas isso só se consegue, na minha perspectiva, com o propósito. Propósito, no fundo, através do Ikigai, por exemplo, é, em primeiro lugar, a gente perceber o que é que faz bem. Quais é que são os nossos dons e talentos. Talvez você gostaria de ser um ótimo futebolista, mas não joga bem futebol. Mas, cara, gostava muito. Tá, mas não é um dom que você tem. Além disso, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer, que você se vê a fazer para o resto da vida. Um Tony Robbins, um Steve Jobs, um Elon Musk. Você vê os caras trabalharem para o resto da vida. Não há aposentadoria para eles. Quem se aposenta, quem está à espera do fim de semana, são pessoas que não gostam daquilo que fazem e não estão alinhados com o seu propósito. E em terceiro lugar, além da paixão, além daquilo que você faz bem, é você encontrar algo que o mundo realmente precisa. E não só que está disposto a pagar. Quando você coloca essas 3 questões no papel e começa realmente a preencher esses pontos, você percebe que está alinhado com o propósito. Então vamos lá, qual que é o primeiro? É você estar alinhado com os seus dons e talentos.
Você realmente... Entender quais são os nossos dons e talentos. Exatamente. Tá, Você... E como a gente acha isso? Vamos quebrar em pedacinho. Deixa eu aproveitar esse Portuga pra vocês aí. E daí, que ele vai embora, filho. A gente não sabe quando que ele volta. Vamos lá, como que eu vou achar... Você não se ofende, eu falo português, né? Não. Que hoje em dia não pode chamar o baiano, não pode chamar de baiano, o preto não pode chamar de preto. Agora só me falta o Portuga, não pode chamar de Portuga também. Aí acabou o mundo. Aqui na América pode, só no Brasil que não pode essas coisas. Vamos lá, como... Então, primeira coisa, como eu descobrir os meus dons e talentos? Então, normalmente são coisas que você sempre fez bem e gosta de fazer. Por exemplo, um jogador de futebol. O cara sempre gostou de jogar futebol. Então, é uma coisa que ele gosta. Se ele gosta... É natural dele. Se ele gosta e o cara marca golo, o cara faz boa finta, o cara faz ali um bom drible, cara, é um bom jogador de futebol, está alinhado com o seu dom de talento. Um músico, um ator, mesmo os palestrantes, não é? Se você não gosta de falar, se você não tem oratória, como é que você vai ser um palestrante? Eu, por exemplo, sempre me alinhei com mentorias e com palestras, porque eu adoro falar. O Paulo também disse que adora falar. Eu adoro falar. Eu podia ser geminiano, não é? O meu filho é geminiano. Todos os geminianos são muito falatórios. A minha mãe também é geminiana. Minha mãe não fala muito, mas enfim. Mas quando as pessoas percebem, ok, eu gosto, faço bem, então você está alinhado com os seus dons e talentos. São coisas que você faz bem e sempre fez, sabe? E quando a pessoa já é de uma certa idade, vamos lá, eu e você, nós somos quase no nosso cinquentão, e a pessoa ainda não... Você pergunta para ela e ela não sabe. Então, ela passou a vida inteira sem saber? Ou será que ela não percebeu? O que aconteceu? Normalmente o que eu costumo dizer é, o que é que brilha ao seu olho? Sabe? Quando você faz uma pintura, brilha ao seu olho, você fica, nossa, fica encantado com isso. Quando você dirige, você fica encantado. Quando você mexe em livros, lê, olha para um monitor cheio de números, você gosta dos números, sabe? Então é uma questão de experimentar, é uma questão de você se dar a oportunidade de experimentar diferentes coisas. E experimentar o máximo, porque eu já tenho 49, não sei quantos anos é que tenho mais de vida, se não for agora, quando é que vai ser? Não é? Então mesmo para as pessoas que têm 70, 80, 90 anos, experimente, que salte paraquedas, como eu fiz há pouco tempo, que vá fazer um esporte radical, que viaje, que vá conhecer novos idiomas, conheça novas culturas, conheça nova culinária, experimente novos sabores, sabe? Faça a vida, vá experimentar, sabe? E você não falou é possível, não é paraquedas, possível. Vou deixar você beber uma água, eu preciso contar uma coisa, Dani, pra você principalmente. Aí, foi todo mundo pular paraquedas, todo mundo com mochila, pá, e o português sem a mochila dele. A pessoa olhou pro português Essa é uma falou piada. assim, português, cadê a sua mochila? Ele falou, pá, poxa, vocês vão ver que eu sei, eu descobri uma coisa nova. Tudo bem, todo mundo pulou. Pum, pum, pum. E o português pulou. E aí, todos os paraquedas abriram, o português, pá, caiu no chão, morreu. Aí foram descobrir o que esse português maluco tinha. Porque ele tinha um pote, tava escrito paraquedas de cabelo. E ele passou... Então você pulou com a mochila, não foi paraquedas de cabelo, não. Eu ainda estou vivo aqui, ainda estou vivo. Olha que você gostou da minha piada, Dani, pelo amor de Deus. Desculpa, gente, eu não tenho... Eu estou vivo aqui, salto de paraquedas, foi lindíssimo, ali em Bituba, perto de Florianópolis, lindíssimo. Bem bonito, né? Lindíssimo. E eu não uso gel também. Muito gel. Não pinto o cabelo também. Paraquedas de cabelo. Vamos lá, segundo, então, precisamos descobrir, então, para a gente descobrir os nossos dons e talentos que Deus nos deu, é aquilo que a gente pode ser cozinhar, pode ser o que for. Mesmo que você ainda não pode viver disso, mas vai fazer, faça como hobby. Cara, é muito difícil você não se alinhar com o seu propósito fazendo aquilo que você não gosta. É muito difícil. Porque aí você perde... O que é propósito? Propósito é significado, é missão. Não é? Você ouve na igreja, ouve em palestras. Se você não está alinhado com algo que você gosta de fazer, você não vai fazer isso para o resto da vida. É impossível. Você vai fazer quando o seu olho brilha, quando você sente energia, paixão, motivação. O propósito em si é aquilo que vai fazer você levantar-se às 5 da manhã e treinar para depois começar a trabalhar e seguir o dia até ao final do dia. Não é uma coisa que você não gosta. Você não vai se levantar e dizer, poxa, mais uma vez
saltar de paraquedas sem paraquedas, sem mochila. Não dá, não é? Então, lembrando, se você acorda com raiva quando o teu despertador toca, você precisa parar para repensar na vida. Bom, também não é bem assim, porque levantar às 5 da manhã, como eu faço para treinar, não é fácil. Mas tem um propósito. Mas tem uma meta. Tem uma meta. Então, não é, não é fácil, não é que seja bom todos os dias, não é que eu fique com o gás todo, todos os dias, com tesão, com tudo, mas eu tenho um propósito. Então, mesmo as coisas difíceis e desafiadoras do dia a dia são muito mais fáceis de fazer porque existe um propósito. É a mesma coisa que estar casado. Se olha para a sua mulher, quando acorda, às vezes você diz, poxa, não era bem isto que eu estava a pensar. Quem está falando é um homem solteiro, gente. Um homem solteiro. E depois você diz, não, mas espera, existe um propósito, eu amo ela, existe um amor, existe filho. Então, você trabalha nisso. Trabalha nisso. E é bem legal o bom de quando você faz as coisas com propósito, com propósito. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar o que for, você vai fazer porque te faz bem e você Com gosta. certeza. Tá, segunda coisa. Então, primeiro achar o que a gente... Qual é o nosso propósito de vida? Qual que era o segundo? Eram 3. Portanto, em primeiro lugar, o que é que você faz bem? Não é? Dons e talentos. A segunda é a paixão. É o brilho nos olhos. É você realmente sentir que aquilo é uma missão de vida. Que aquilo é algo que vai transportar você para servir mais, fazer mais e ter mais entusiasmo pela vida. E lembrando que geralmente esses propósitos, essa paixão, esse brilho nos olhos, eles são dons que Deus deu para nós. Então, na maioria das vezes, eu vou arriscar e falar 100% das vezes, o teu dom e o teu propósito, e o nosso, vai ajudar alguém de alguma forma. Seja um alimento, se for comida, seja uma palavra, se for o dom da comunicação, e aí vai. Com certeza, com certeza. Esse alinhamento é aquele chamado de alma que eu falo. Se a gente não está alinhados com o Altíssimo, com uma energia superior, com uma energia divina, então não vai estar alinhado com o nosso propósito também. Com certeza. E qual que é o terceiro? O terceiro é, você, depois de encontrar tudo isso, você tem que saber que vai ter que servir para ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo oferecendo algo ao mundo que ele precisa. Então você não se vai tornar mais um. Você tem que se destacar. Você tem que encontrar um negócio que faça realmente sentido, que vai servir as pessoas e que ao mesmo tempo elas estão dispostas a pagar. Então, por exemplo, eu quero vender uma mentoria de $10.000. Tá, mas ninguém quer comprar essa mentoria. Então posso mudar a mentoria, posso mudar o valor, posso alinhar. Então as pessoas já querem, já gostam, percebem a proposta e querem comprar. Então aí você está alinhado com o seu propósito. Então é tudo isso que faz com que o propósito faça sentido e você começa a construir uma história, um legado, uma história de vida que faça realmente sentido não só para você, mas para as pessoas que seguem a você, para a sua família, e mesmo que haja discordâncias, não é? Porque às vezes há discordâncias, não é? E com a minha família, por exemplo, abrindo aqui um pouquinho também, houve muitas discordâncias, não é? Porque eu vim de uma família de engenheiros, o meu avô era um grande engenheiro de uma empresa muito renomada, tinha um cargo altíssimo, o meu pai é engenheiro, o meu irmão é engenheiro, com uma empresa assim, muito, muito boa em São Paulo capital, e eu era suposto ser engenheiro, e eu fugi a essa Você quebrou direção. esse ciclo aí. Quebrei, porque repare, eu estaria infeliz se estivesse naquele casamento com essa gatinha, como você falou, porque era bem gatinha, mas estaria infeliz naquele trabalho também, e mais do que isso, eu não estava a servir aquilo que Deus me colocou aqui para fazer. Exatamente como você disse, porque eu não era suposto ser um engenheiro, porque engenheiro há milhões, a menos que fosse um engenheiro que construísse obras grandiosas. Engenheiro é engenheiro, concorda? Arquiteto já pode construir assim umas coisas diferentes, ter uma perspectiva diferente de beleza para dar edifícios e por aí fora. Agora, ter a capacidade de mudar a mentalidade das pessoas, fazer as pessoas enxergarem o que estão realmente a fazer. Isso que te dá o... Porque eu passei por isso, aí sim faz sentido. E é isso que me faz sentido. E é bem interessante, eu só vou fazer você... Vou refrasear, então, acho que essa palavra, não sei se nem ser português, refrasear português. O que o Pedro falou é que ele não está diminuindo o engenheiro. Não, ele está falando, para ele, o engenheiro é só o engenheiro. Já mudar a vida, porque tem pessoas que o propósito é engenheiro. Esses caras fazem skyscraper, faz esses prédios gigantescos. Esse é o propósito da vida do cara.
No caso, o teu propósito é ajudar as pessoas a ver o mundo e encontrar o propósito da vida delas, ver o mundo diferente. Exato. Esse é o teu propósito. Exatamente. E repare, todas as profissões são fundamentais. Não sei se você sabe que houve uma grande greve durante um mês, acho eu, em Paris, que aquelas pessoas que recolhem o lixo deixaram de trabalhar, fizeram greve. Uau. Foi uma das piores coisas. O lixo acumulou, cheiro, rato, enfim, quase doença, epidemia. Cheiro, né? Epidemia. Então, existem trabalhos que são necessários. Agora, eu acredito que nós temos a nossa missão na vida e o engenheiro tem a sua missão. Pode-se ganhar muito com a engenharia, muito. Eles fazem pontes, barragens, fazem tudo. Mas, aeroportos, sei lá. Mas, para mim, essa não era a minha missão. Tua missão. E eu descobri que não era a minha missão. E você começa a perceber que você está alinhado com a sua missão quando você também começa a ter sucesso. E mais do que isso, sucesso com felicidade. E sucesso com transformação do outro. E sucesso com serviço. Então não é só você. É eu e a sociedade. E eu, inclusive, e o planeta. E é aí que você percebe que, ok, então estou a fazer uma coisa que está a fazer sentido. Então se está a fazer sentido, vamos explorar um pouquinho mais. Bem legal. Então isso é uma das coisas que você ensina isso na mentoria, ou isso é no workshop? Onde que é que aprende esses 3 basicão? Então, tudo isso se aprende nas mentorias e eu condenso isso naquilo que eu chamo os eventos e o Super Experience. Portanto, o Super Experience é uma experiência daquilo que eu faço individualmente e em grupo com as pessoas. E aí quando a pessoa vai para o teu evento, no mundo perfeito, que o mundo não é perfeito, como você gostaria, como que elas saem de lá? Certo. Prontas para quê? Certo. Olha, uma frase que eu gosto muito de ouvir é: poxa, eu nunca pensei isso dessa forma. É como se fosse um pequeno awakening, sabe? Então as pessoas vêm para os meus eventos e eu começo a falar de coisas que elas, por mais Tony Robbins e outros mentores e coaches que estão por aí, elas nunca ouviram da forma como eu falo. E eu, além disso, eu gosto muito de falar de uma forma, apesar de ser português no Brasil, mas de uma forma que realmente as pessoas percebem. Eu descomplico as coisas. Então, a pessoa vai para o meu evento, começa a ouvir: poxa, mas eu tenho o poder de mudar a minha realidade. Poxa, mas eu posso mudar a minha mentalidade. Poxa, eu posso mudar aquilo que eram os meus sofrimentos, as minhas dores. Posso mudar a maneira como eu me senti com o meu trauma. E as pessoas dizem: nossa, eu posso ser diferente. E depois faço um exercício, principalmente de reprogramação mental, ou seja, realmente descodificar essas crenças limitantes, perceber que muitas vezes é só a maneira como a gente fala connosco mesmo. Somos muito negativos com a maneira como falamos às vezes. Então, reprogramar essas frases e essas palavras que a gente diz, para depois as pessoas dizerem: poxa, estou pronta para passar ao próximo passo, ou fazer uma mentoria, ou então estou pronta para ir para casa, começar a ter uma comunicação diferente com o meu esposo ou a minha esposa, ter uma relação diferente com os meus filhos, ter uma relação diferente com o meu trabalho. Então, idealmente, é isso que eu quero transmitir às pessoas. Através do meu exemplo, através daquilo que eu já fiz na minha vida, através das mudanças que eu pratiquei, como é que as pessoas podem fazer o mesmo? É isso que eu procuro. Muito, muito legal. E geralmente, falando de nós brasileiros, aonde que você enxerga nessas mentorias que você faz, ou nesses workshops, nessas palestras, aonde que o brasileiro tem mais dor? Em modo geral, sim, a maioria. Sim, olha, há uma frase que eu sempre ouvi muito, inclusive no Brasil, mas também noutros países, que é: eu não sou suficiente. Muitas pessoas ainda acham que não são suficientes. E existe um espectro enorme da razão pela qual as pessoas justificam que não são suficientes. Ou porque não sou bonito o suficiente, ou porque não tenho instrução suficiente, ou porque não fiz o curso X ou Y, ou porque não tenho as aptidões que o outro tem. Então, essa é uma das questões que eu vejo muito. E por isso, as pessoas se diminuem. Então, é muito difícil você ver um grande empreendedor que se diminui. Um grande empreendedor, CEO, coach, mentor, pessoas de podcasts que se diminuam, porque nós sabemos o nosso valor. E você sabendo o seu valor, você se consegue posicionar. E mais do que isso, consegue se valorizar e pedir pelo seu trabalho. Pedir um valor que você se sente realmente confortável por receber. Então, eu vejo que muitas pessoas, principalmente no Brasil, se diminuem, ainda dizem que o gringo é melhor ou sabe mais, não é?
e não conseguem perceber a riqueza que o Brasil tem. A riqueza natural. Não tem, muitas vezes, orgulho. Se não fosse o futebol, se não fosse o samba, o carnaval, o brasileiro não se lembra de pegar, poxa, mas já viu o Tocantins? Já viu as belezas naturais da Chapada Diamantina? Já viu as belezas que existem pelo Brasil? Já foi a Fernando de Noronha? Já foi a outros locais? Sabe o que é extraído e que 36% do café mundial vem do Brasil? Sabe? As pessoas não pensam nisso. Mas há uma grande riqueza no Brasil e quanto mais as pessoas confiam em si mesmas, percebem que são suficientes, começam a bancar-se a si mesmo. Sabe? Qualquer empreendedor chegou a uma fase e disse assim, eu tenho que me bancar. Eu tenho que colocar os meus savings todos no meu próprio negócio. Quem é que faz isso? São muito poucas pessoas, mas são essas que prosperam. E isso quer dizer que a pessoa disse assim, olha, eu sou suficiente, além disso, eu mereço. Além disso, eu vou prosperar porque vou me valorizar e colocar um valor no meu trabalho. E as pessoas vão pagar por isso. Porque eu falo que é bom e eu falo com confiança que as pessoas devem investir para mudarem a sua vida, para mudarem o seu mindset, mudarem as suas crenças. Então, se há uma coisa que eu acho é essa questão. As pessoas não se sentem suficientes. Mas vocês são suficientes porque todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos o DNA de Deus, nós somos herdeiros. E Deus usa as pessoas assim como usa o Pedro e usa muitos coaches para trazer para você, para você lembrar, às vezes, que você é filho e filha de Deus, que você pode fazer muito mais, que não é culpa do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua avó, nem do que você foi abandonado ou que você foi espancado, que você merece essa vida medíocre que você está levando. Que não, que Deus quer que você leve uma vida em abundância e todas essas coisas lindas que você mencionou no Brasil, que eu não tive a oportunidade de conhecer, que eu era muito pobre no Brasil, que Deus quer que você conheça, usufrua e desfrute, não só do Brasil, mas do mundo, né? Com tudo que ele há de melhor e que possa proporcionar principalmente para tua família, para os teus filhos. Você consegue ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor companheiro quando você tem autoconfiança. E pelo que eu estou entendendo, é isso que você quer trazer das pessoas, que elas se valorizem, deixe o passado de lado, acredite nela e vá para a luta. Com certeza. Você conhece um autor chamado Jack Greenfield? Sei quem que é? Escreveu Chicken Soup for the Soul. Muitas das palestras que ele faz, ele começa assim, com cabeça baixa. O Tony Robbins fala do Estado, não é? Cabeça baixa, ombros para a frente, e ele dizer assim, eu cresci numa família muito violenta, meu pai era muito violento, fui abusado a vida toda, não sei o quê. De repente ele faz assim, e diz assim, e daí? Eu tenho um vídeo, inclusive, no Instagram, que eu intitulei E daí? Que é o simbolismo de você chegar a uma fase da sua vida que você tem que dizer, e daí? Ok, eu sofri. Ok, não tive as oportunidades que os outros têm. Ok, não tenho a beleza natural que poderia ter. Mas e daí? O que é que eu agora faço com a minha vida? Quais é que são as escolhas que eu agora vou fazer? E daí? Você não tem que estar se condicionando por aquilo que aconteceu na sua história. Muitas das coisas, infelizmente, se tornam inconscientes. E isso faz com que as pessoas tenham padrões de vida, padrões mentais, padrões de decisão que muitas vezes não são satisfatórios, que não os trazem para onde querem ir. E aí a gente tem que trabalhar. Mas se a pessoa compreende que a vida foi de sofrimento, a vida teve os seus percalços, os seus desafios, mas que a partir de agora a vida pode ser diferente. É aí que a gente pode então começar uma vida diferente e uma vida nova. Perdão. Imagina. Pois é, gente, ó, eu vou falar, poucas vezes que eu concordo 100%, Pedrão. É isso, sabe por quê o que ele tá falando? É que ele tá falando coisas que eu vivi, né? E eu sou uma prova disso, ele é uma prova disso, né? Talvez em ambientes diferentes, em circunstâncias diferentes, mas decisão. Eu falo que o mundo é perfeito. E tudo que você fez até hoje, Pedro, te pôs sentado nessa cadeira. Sim, não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi a fate, né, o destino. Não foi você. Você pegou o teu carro e veio até aqui hoje e pôs sua bunda sentada nessa cadeira. Você foi atrás de conhecimento, você deixou de ir atrás de conhecimento. Eu falo para as pessoas, os teus fracassos e as suas vitórias são suas. Com certeza. Né? E quando você consegue, se você faz um workshop, uma palestra, uma mentoria com o Pedro e ele consegue
que você aceite a responsabilidade 100% da sua vida. Quando você fala, cara, eu posso fazer qualquer... O mundo passa a ficar pequeno para você. Porque agora existem todas as possibilidades do mundo quando você aceita que você está no controle, mais ninguém. É isso. Exatamente. Ou seja, se a pessoa percebe realmente que ela não é um resultado do passado, ela consegue mudar. Eu muitas vezes digo às pessoas, se você pensar em ressentimentos, ou sentimentos de culpa, ou sentimentos de regret, não é? Ou seja, de arrependimento, e muitas vezes me perguntaram, o que é que você se arrepende? E eu, de nada. De nada. Porque se eu me arrependesse de alguma coisa, eu não honraria o percurso que eu tive que me levou a estar aqui nesta cadeira. Exatamente como você disse. Então, eu não me arrependo de nada. Eu mudaria algumas coisas, sim. Mas isso não faria com que a minha realidade fosse diferente. Aliás, faria como se fosse diferente, mas não quem eu sou. Ou seja, eu poderia ser uma pessoa diferente, inclusive. Mas aquilo que aconteceu, aconteceu. E se não fosse Deus a colocar você naquelas situações, você não teria crescido da forma como cresceu. E mais do que isso, se você pensar nas situações difíceis, mais difíceis, seja doença, rejeição, divórcio, despedimento, todas estas situações na altura foram o fim do mundo. Uhum. Mas hoje você olha para trás e diz assim, se não fossem aquelas situações, eu não era a pessoa que sou hoje. Então isso faz com que você honra a sua história, inclusive a sua história ancestral, a sua família, e consiga estar aqui hoje dizendo, poxa, estou feliz. E morri amanhã. Morreria hoje feliz. Com consciência tranquila. E é isso que faz com que, para mim, a vida valha a pena. Se não fosse assim, não valeria a pena. Se eu pudesse ir para trás e mudasse a realidade, eu poderia jogar nos números certos e ganhar a Mega Sena. Será que isso ia me fazer mais feliz? As estatísticas dizem que não. As estatísticas dizem que a maior parte das pessoas que ganharam a Mega Sena, passado 3, 4 anos, 5 anos, eram mais infelizes e estavam mais endividados do que antes de ganhar. Verdade. Ok, me dê 1 milhão que eu fico contente. Não me importa ganhar a Mega Sena. Mas a realidade é, a gente não pode mudar o passado. Se a gente não pode mudar o passado, o que é que a gente vai fazer no momento presente para criar o futuro que a gente quer? Essa é que é a grande questão. E é mais simples do que você imagina, é possível. E só pra gente terminar, você falou sobre, né, sobre a gente passar por alguns... Eu tô passando por uma fase, eu vou até abrir com você, eu tô passando por uma fase da minha vida que muitas coisas estão acontecendo financeiramente. Eu com o apartamento reformando, meu telhado eu tô trocando. Aqui nos Estados Unidos a parte mais cara da... O telhado é mais caro que a casa aqui. E aí eu falei, sabe o que eu falei pra minha esposa? Que bom que isso tá acontecendo, porque eu tava muito acomodado. Eu tava muito acomodado, a vida tava muito boa. Sabe que a vida tá muito boa, aí você tá ali? Falei, cara, agora eu tô pensando, eu tô correndo atrás, tô inventando outras coisas e tô graças a Deus, conseguindo, sendo feliz em outras áreas também que eu não estava nem pensando em fazer. Mas por quê? Porque você saiu daquela zona de conforto. Então, se você, falo pra você, tem 2 lugares pra gente estar. É no lugar onde a gente está dependendo de alguém, dependendo do presidente dos Estados Unidos sair para você fazer alguma coisa, ou do Brasil sair para você fazer alguma coisa, que é depender do Pedro para mudar a tua vida, isso é péssimo. E também tá na zona de conforto, que é tão ruim quanto, né? Sim, com certeza. Zona de conforto é a pessoa estagnar. Está estagnado. Está acomodado e não se está a desafiar. O ser humano, por instinto, é um ser que tem o viés negativo da mente, que é um viés que sempre busca a resolução de problemas. Se você não está a fazer isso como natureza do ser humano, como aquilo que é o nosso instinto, você está estagnado e está-se a esperar pela aposentadoria, como eu costumo dizer. Quem está à espera da aposentadoria, eu já trabalhei com um cara chamado Gary Vaynerchuk. Você conhece o Gary? Gary V? Gary V. Ah, amo ver. Eu estive com ele na Polónia. Não, eu fui na palestra dele aqui em Orlando. Amo, sou fã. Eu lembro quando o Gary V começou nas redes sociais. Então, não foi muito depois. Foi em 2018, antes de ir para o Brasil, inclusive, que eu fui lá. E ele dizia exatamente isso. Se a pessoa está à espera para viver o fim de semana, se a pessoa está à espera para viver as férias, se a pessoa está à espera para viver na aposentadoria, ferrou.
Porque aí ele só está à espera para se divertir. Então, se ele não se está a divertir trabalhando, tem que se estar a divertir no fim de semana. E essa mentalidade vai dar ruim. Porque vai dar as pessoas estagnadas, vai fazer com que as pessoas fiquem completamente acomodadas, e isso não é desenvolver, isso não é evoluir. Claro que não tem, a pessoa não fica sentada na mesma poltrona ali à espera que as coisas aconteçam, mas acaba por perder oportunidades na vida, sabe? E perder também a oportunidade para exercer aquilo que o ser humano faz por natureza, que é o instinto de sobrevivência, que é o instinto para resolver problemas, que é o instinto para encontrar soluções para fazer as coisas resultarem, não é? Muito legal. Agora vamos lá. Como que a galera te acha? É São Paulo? Eu vou deixar todas as informações do teu Instagram, das tuas redes sociais, aqui onde você estiver vendo ou assistindo. Nossa, vendo e assistindo é a mesma coisa. Vendo ou ouvindo, assistindo ou ouvindo aqui o nosso podcast. Você vai encontrar o Pedro Morales. Maratá. Pedro Maratá. Eu vou deixar tudo aqui bonitinho. Desculpa, Thomas Morales, o advogado que eu liguei agora há pouco aqui. Beijo pro meu amigo Thomas. E onde você está? Onde você faz evento? Porque aqui isso não está passando. Certo. Então, eu moro em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Lugar ruim também que você escolheu para morar, né? Então, quando você consegue fazer as suas próprias escolhas, escolhe os melhores lugares, não é? Vamos ver se o próximo lugar, ou paralelamente, vai ser Orlando, porque eu ainda não sei, mas pode ser que seja. Mas é lá que eu moro, é lá que eu faço os meus retiros e eventos neste momento. Faço também eventos noutros locais dos Estados Unidos, também perto de Boston, e agora em Orlando. E para me encontrar é todas as redes sociais, @Pedro Maratá. Pedro Maratá, valeu, muitíssimo obrigado. Parabéns, boa sorte, conta com a gente, que precisar. Se você fosse ficar um pouco mais longo, a gente ia lá no nosso evento dar uma palhinha, Sim. Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Tá bom? Valeu, Obrigadão, beijo, Paulo. fica com Deus. Valeu, Dani, beijo. Valeu. Tchau, galera. Tchau, Tchau. tchau.